Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria a todos vocês. Vamos dar continuidade hoje à reflexão em torno da oração da nossa família. No vídeo passado, nós falávamos sobre o pedido que fazemos, o primeiro pedido que fazemos a Deus. Que os ouvidos dele estejam sempre abertos às orações que nós fazemos na nossa casa de oração e evangelização. Refleti com vocês sobre o significado e a abrangência da palavra casa. Depois focalizamos a oração, a casa da oração e a casa da evangelização, que são lugares onde nós vivemos a nossa missão, começando da casa do nosso coração. Se vocês ainda não fizeram a oração da nossa família, deem uma pausa, rezem-na e depois voltamos à nossa continuação da nossa reflexão. Hoje nós vamos meditar sobre o segundo pedido que fazemos a Deus. Purificai a nossa casa de toda vã atividade, de todo vão relacionamento, de toda vã preocupação, de toda vã presença. Estamos pedindo a Deus a purificação da nossa casa, que, como nós falamos na semana passada, no vídeo passado, entendemos como sendo a primeira casa o nosso coração, a casa em que moramos, a casa em que trabalhamos, mas, sobretudo, a casa família Nova Aliança, a descendência, os descendentes desta obra que o Senhor está completando ao longo do tempo. Nós precisamos insistir com o Senhor a purificação de nós mesmos. O Davi, no Salmo 51, eu vou falar muitas vezes disso para vocês. No Salmo 51, Davi reza em 2 momentos pedindo a pureza de coração. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Criai em mim um coração que seja puro, meu Deus. A pureza que não admite mistura com o mal. Não admite a presença do mal. E tudo aquilo que é supérfluo na nossa vida é um mal. Por isso nós usamos a expressão vãs atividades, vãos relacionamentos, vãs preocupações, vãs presenças. Primeiro, o que significa purificar? O pedido que nós fazemos a Deus. Nós pedimos que Deus limpe, expurgue, expulse de nós e do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente de missão, tudo aquilo que é contaminado pela ação do maligno, contaminado pelas decisões erradas que nós tomamos, moralmente erradas, o pecado. É isso que nós pedimos a Deus. Mas pedimos que Deus nos livre, nos liberte, tire de nós, nos purifique, limpe o nosso templo interior e a nossa comunidade das coisas vãs, das vaidades.
Vaidade é coisa vã. O que é vão é vaidade. Nós podemos navegar um pouquinho em torno dessa palavra vaidade ou vã, vanitas, né? É tudo aquilo que falta ou é tudo aquilo que sobra? É tudo aquilo que é defeituoso. A vaidade é um vazio. Vaidade é aquilo que não tem consistência, que não dá firmeza, que não tem fundamento. Vaidade é o que é mera aparência. Revela a nossa fragilidade, a leviandade com que muitas vezes decidimos as nossas coisas. Vaidade, coisa vã, é tudo que é passageiro. É aquilo que passa sem deixar marcas de valores, marcas de amor. Isso tudo é vaidade. No Salmo 62, o salmista, como que querendo nos exortar, diz assim para nós: ó povo, confia nele, em Deus, de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. O nosso refúgio, a nossa segurança está em Deus. Os homens não passam de um sopro, e de uma mentira os filhos dos homens. Eles sobem no prato da balança, pois todos juntos são mais leves que o vento. O salmista usa expressões nos versículos 9 e 10 que revelam para nós a vanidade das coisas. E ele mesmo diz que nós, aqui, os homens não passam de um sopro, de uma mentira, os filhos dos homens. Em que sentido nós somos vaidade? Se Deus não exercitar sobre nós a sua graça, não derramar sobre nós a sua graça, a sua benevolência, o seu amor, não dedicar a sua atenção a nós, a sua unção para nós, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que vivemos, o vento leva. Vai passar. Então a nossa preocupação, realmente a santa preocupação, é que a nossa atividade humana, tudo que somos, tudo que fazemos, seja algo que valha a pena ser feito, ser vivido. Então vamos lá meditar um pouquinho sobre o nosso primeiro pedido de purificação. Que Deus purifique a nossa casa de toda atividade vã. Você pode perguntar: mas como é que eu vou distinguir uma atividade vã de uma atividade consistente, de uma atividade sólida? Para nós estabelecermos, porque para cada coisa eu coloquei essa pergunta, como distinguir os vãos relacionamentos dos relacionamentos consistentes? As preocupações, como distingui-las quando elas são vaidades e quando elas são até necessárias? E as presenças, a presença em nossa vida de pessoas, quando é que essa presença é vã, quando é que ela é
consistente. Eu usei como critério, busquei como critério a palavra de Deus, a palavra escrita do nosso amado, querido Deus. Talvez a gente, não sei se eu vou exagerar, mas o livro que mais fala da vaidade das coisas é o livro do Eclesiastes. O autor diz que tudo é vaidade, tudo é vão. Também a gente não precisa exagerar. Mas tudo aquilo que a gente faz, vive, procura ser fora do olhar de Deus, fora do projeto de Deus, minha gente, pode crer, é vaidade, é coisa passageira, não vai ficar nada em pé. O que o livro do Eclesiastes fala sobre as atividades vãs? Ele diz assim, capítulo 4, versículo 7 e 8. Eu descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos. E agora? Sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. Nós diríamos, é um trabalho desgastante sem um alvo, sem uma meta, sem uma finalidade, sem uma orientação. Trabalhar para nada. Infelizmente, isto é uma coisa muito concreta que eu vou dizer para vocês. Quantas vezes você já escutou pessoas que você não encontra mais na paróquia? Misericórdia! Era uma pessoa tão ativa na paróquia. De repente você não encontra mais aquela pessoa na sua comunidade, na nossa comunidade. Sumiu. Ela que dizia, é aqui que eu vou morrer, é aqui que eu quero ficar. E de repente some. E quando você encontra com ela e pergunta, o que aconteceu? Gente, por uma coisinha tão à toa, por uma coisinha tão insignificante, olhe, e mesmo que fosse grande demais, você dizer que abandonou aquele trabalho, aquela missão, aquele serviço, por causa dessas coisinhas ridículas, é sinal que você trabalhou em vão. É sinal que o seu serviço era exigente de um reconhecimento. Exigia um passa-mão na sua cabeça. Você não trabalhou com aquilo que nós dissemos no começo, pureza de coração. A pergunta que o autor do Eclesiastes faz é: para que é que ele trabalha tanto? E nós podemos dizer: por quem você trabalha tanto? Precisamos trabalhar, sem dúvida. O trabalho proporciona a nossa sobrevivência. É a lei. É a lei a qual todos os homens estão sujeitos. Ganharás o pão com o suor do seu rosto, trabalhando. Não foi isso que Deus falou? Depois do pecado, para Adão e Eva? Trata-se então, gente, de nós revermos nesta semana com que finalidade você, querido filho, aliado fraterno, com que finalidade
você trabalha, serve a Deus na nossa comunidade? Se você se magoa e não revela para ninguém, você guarda para você, graças a Deus ainda que guarda, mas não cultive mágoa, porque o seu trabalho não é reconhecido, elogiado, não é ressaltado, ninguém fala dele. Não se magoe por isso. Para quem você trabalha? Dependendo da sua resposta, para quem e para que você trabalha? Pensa um pouquinho na sua vida também, aí no mundo fora da comunidade. Hoje nós chegou uma pessoa aqui que faz a catequese e fora do horário, né? Ela chegou fora do dia. Ela chegou porque tinha vindo buscar um objeto que ela esqueceu aqui na comunidade. E eu dizia assim para ela: ué, o que você está fazendo aqui hoje? Ela disse: nossa, está tanta correria. E eu me lembrei da pregação que eu ia fazer exatamente agora. Aconteceu hoje de manhã esse fato. E eu dizia para ela: e por que você corre tanto? Porque nós corremos tanto. Atrás do quê? Então, uma das tarefas dessa semana é você analisar este serviço que você presta dentro da sua casa, no seu escritório, na sua firma, na sua escola, onde você trabalha. O serviço que você exerce dentro da nossa comunidade, na sua paróquia, na igreja. Você vai fazer essa tarefa. Levantar situações em que você é consciente. Puxa, eu preciso fazer isso. Eu preciso tanto fazer desse jeito. O que é que eu posso enxugar para ter mais tempo para os meus, para Deus, para mim? Percebem? A receita para que todas as nossas ações tenham sentido, solidez, firmeza, fundamento, tenha sabor de eternidade, está na carta que São Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3. Paulo diz assim: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra. Estou pensando agora, a nossa nova diretoria está caminhando em unidade muito grande, graças a Deus. Por isso eu pude apoiá-la com segurança de que estou entregando à comunidade as sucessoras e sucessores da minha confiança, até onde eu posso confiar. Mas são pessoas que estão nessa caminhada, como você está, ou deveria estar, dando sabor de coisas do alto também para as coisas que são deste mundo. Isto é, não trabalhar por trabalhar, não ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, não querer ser realizado profissionalmente por querer ser realizado profissionalmente, mas em vista de algo superior, olhando para o céu, pé na terra, cabeça no céu. Isto fará com que nós não exercitaremos uma atividade para nada.
e trabalharemos com muito mais afinco, entusiasmo. Os relacionamentos vãos. Como distinguir relacionamentos que são vãos dos relacionamentos que são consistentes? É fácil? Não, dificílimo. Por quê? Porque nós somos pessoas mascaradas. Nós sabemos quem nós somos. Nós conhecemos nossas deficiências, nós sabemos dos nossos defeitos, dos nossos limites, dos nossos pecados, mas a fachada que nós expomos ao grupo social no qual nós vivemos mostra uma outra pessoa. E quando as coisas que não são muito bonitas dentro de nós escapam através dos nossos comportamentos, como nós ficamos chateados. Mas a gente pensa assim, isso interfere nas nossas relações fraternas? E como? Se nós não tivermos centralizando, se nós não estivermos centralizando as relações fraternas entre nós, no coração de Jesus e da igreja e da nossa comunidade, sinceramente, a teia, a trama das nossas relações vai ficar difícil, muito difícil, insuportável. Como é que eu posso, então, distinguir as coisas? Onde que eu vou buscar critérios para saber quais os relacionamentos que eu devo manter e quais aqueles dos quais eu preciso pedir a Deus que me purifique? Vamos recorrer à palavra de Deus. Sabem aquele Salmo 119, que é o mais extenso de todos? No versículo 63, o salmista diz assim: sou amigo de todos os que vos temem a Deus, e dos que seguem vossos preceitos. Olha bem, não é que você não possa ser amigo de um que não vive esse negócio aqui, mas qual é a finalidade de você manter um relacionamento que não compartilha da sua fé, um relacionamento com alguém que não respeita a Deus, que não segue os preceitos de Deus? Com que finalidade você vai manter esse relacionamento? Só porque você gosta? Só porque isso lhe dá prazer? Só porque isso tira você de casa e dá um alívio para a sua solidão? É melhor não ter. Você precisa ter também, com relação aos relacionamentos, o pé no chão e a cabeça no céu. Manter esse relacionamento, que pode ser vão, sim, mas pode ser também um campo missionário para você trabalhar Deus nessa pessoa, evangelizá-la. E quando você percebe que não tem jeito, você já fez de tudo, a porta não abre, a janela não abre, o chaminé está fechado. Vocês se lembram daquela palavra que Jesus dizia no Evangelho? Quando vocês entrarem numa cidade para evangelizar e não vos receberem, vocês se lembram do que ele disse que é para fazer? Bata a poeira do seu sapato e vá embora. Para que manter um relacionamento assim, meramente num plano simplesmente humano, sem uma finalidade sobrenatural? Isto é impureza. No livro dos Provérbios, no capítulo 18, versículo
24. Nós temos uma constatação. O homem cercado de muitos amigos tem neles sua desgraça. Mas existe um amigo mais unido que um irmão. É linda essa passagem. Num grupo como o nosso, e eu, olha, vou fazer um parênteses aqui. Tô aqui na minha frente, tá aqui na minha frente o Adilson, aqui do meu lado está o Rodrigo. E são os primeiros que vão receber o meu testemunho, porque vocês estão me escutando só agora, né? Mas a partir do momento em que nós escolhemos este novo caminho de formação, em que vocês assistem numa semana o vídeo, fazem um para casa próprio daquilo que vocês ouviram e viram, e trazem como partilha o trabalho interior que vocês fizeram. Meninos, o nível da partilha, a qualidade da partilha tem sido para mim, uma riqueza tremenda. Eu falei, meu Deus, tanto tempo nós passamos fazendo formação, nada foi perdido, eu sei, nada foi perdido, foi tudo muito bom, mas nós estamos no melhor. A última partilha nossa, eu gostaria, você que está lá não sei aonde, recebendo os vídeos também, percebam se na partilha de vocês, as pessoas, vocês estão sendo sinceras, tendo a coragem de comunicarem verdadeiramente uma interioridade substancial, confiando naqueles que estão buscando o mesmo caminho de fraternidade, verdadeiros fraternos. Quando nós nos conhecemos assim, por dentro, uns aos outros, gente, a união, a unidade vai criando laços tão profundos, relacionamentos tão profundos, que coisa vã nenhuma pinta neste meio. E quando o demônio acha uma brechinha que seja, ele não deixa de aproveitar a oportunidade. Logo alguém percebe. Opa, vai quebrar nossa unidade. Cuidado. Isso só acontece, gente, no meio de quem tem fé. No meio de pessoas que estão com o mesmo objetivo. Percebem? Por isso, nós não podemos pretender grupos grandes para partilhas íntimas. Não dá. É a palavra de Deus. Nós só partilhamos a nossa interioridade com aqueles em quem confiamos. Nós só confiamos a nós mesmos, as nossas experiências, naqueles em quem nós conhecemos. Foi muito bonita a nossa partilha dessas semanas. Tem sido muito bonitas as nossas partilhas dessas semanas. Mas existe um amigo mais unido que um irmão. Nós não podemos criar ilusão, isso é vaidade, de que eu tenho que ter o mesmo grau de intimidade com todos, ainda que sejam todos um grupo pequeno. Sempre haverá um que é o nosso amigo especial. Não estou falando de Jesus não, viu? Estou falando entre nós, humanos. A humanidade de Jesus precisava de um João. Viu? E João precisava de Jesus. Como Paulo precisou de Barnabé, do amigo Barnabé. Precisou do seu filho espiritual, Timóteo, Silvano. Olha que maravilha. Isso não é para todos.
tá? E não quer dizer que, mas o fulano se abre com o Beltrano e não abre comigo. Uai, mas isso não quer dizer nada, gente. Isso é vaidade também. São João, no capítulo 13, esse versículo eu acho fenomenal. Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, de morrer, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Como é que eu vou distinguir alguém com quem eu mantenho um relacionamento, se é um relacionamento vão, passageiro, ou se é um relacionamento consistente, permanente? O critério está aqui. Até o extremo os amou. Não precisa dar a vida, o sangue, mas sempre que você precisa, o amigo está lá. Sempre que ele precisa de você, você está lá. Quando não pode estar, que é impossível estar, você arruma um jeito de ajudar o seu amigo. Relacionamentos que valem a pena. Deus está fazendo esta obra no meio de nós. E nós precisamos, nós fraternos aliados de Deus, nós precisamos transbordar esta alegria de sermos o que somos entre nós para aqueles que estão na multidão, para aqueles que estão na comunidade. Procurar do meio deles pessoas que um dia poderão estar aí também, no meio de nós, na fraternidade. É a nossa pastoral vocacional. Não temos essa palavra instituída, mas quem descobre o Senhor e os irmãos descobre a fraternidade, a beleza da fraternidade, procura outras pessoas, porque quer bem às pessoas, quer o bem para elas. Depois vem no mesmo evangelista João, capítulo 15, versículos 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Completa um pouco o pensamento anterior. Até o extremo os amou. Dá a vida, dá o tempo, dá seus dons, põe as suas capacidades a serviço do bem maior, do bem comum. Não se poupa. Não se poupa. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Quando, Deus sabe quando, eu for comentar com vocês a instrução 24, nós vamos chegar num ponto em que a igreja diz que a nossa obediência é extensiva e recíproca entre os membros. Não é só obedecer ao superior, ao fundador, ao coordenador, mas é aquela obediência que nós devemos nos prestar uns aos outros. São Bento diz isso na sua regra. Está aqui. Vós sois meus amigos. Olha, imagina um pouquinho esta cena que eu vou descrever para vocês. Entre nós, da fraternidade, da formação permanente,
nós dizemos assim uns para os outros: você é meu amigo se você fizer aquilo que eu peço para você. Eu sou seu amigo porque eu faço o que você me pede. É a mesma coisa. Jesus falando dele com relação a nós. Já não vos chamo servos. Aí sim, já não somos mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Eu precisaria de muito tempo para destrinchar esta palavra de Jesus. Nós somos amigos dele e amigos uns dos outros. Nós somos fraternos entre nós. Depois que ele ressuscita, ele não vai mais chamar nem de servos e nem de amigos. Ele vai dizer aos meus irmãos fraternos. Porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Evangelização. A partilha entre nós das coisas que Deus tem feito na nossa vida e eu contar para os meus. Isto vale muito mais do que reuniões e reuniões e reuniões para decidir coisas que sem esse espírito não vai levar a coisa nenhuma. Por isso as pessoas que trabalham no administrativo da nossa comunidade, que trabalham no financeiro, que trabalham na burocracia, na secretaria, são trabalhos áridos. Mas depende do coração da pessoa. Depende do modo como ela faz as coisas. Se ela tem essa consciência de que ela está sendo o serviço dela, é uma prestação, já não mais de serviço, mas de fraternidade, um serviço de amor fraterno entre nós, a aridez se transforma num lago. Não tem aridez. Aquilo está dando suporte para algo muito grande, que é a missão maior da nossa comunidade. Finalmente, aqui na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 4, São Paulo manifesta amizade por duas pessoas, Prisca e Áquila, que ele diz: são meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai-os por mim. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças. Um relacionamento que não é vão. Entre nós precisamos chegar nesse ponto. Expor a nossa cabeça, a nossa vida, nosso tempo, nossa dedicação, como vocês fazem, queridos. Todos vocês. Tenho uma gratidão infinita, imensa, por cada um de vocês. Nós somos milagre da graça de Deus. Vocês expõem as suas vidas pela nova aliança. E o meu coração, quando pensa nessas coisas, vai ao sétimo céu. E por isso, como São Paulo disse, isso eu agradeço a vocês, mas não só eu, não somente eu, mas também todas as nossas missões. Todos os nossos que estão semanalmente reunidos para o querigma, para a catequese. Muitos nem sabem o que é fraternidade. Podemos passar agora para a terceira parte.
as nossas preocupações vãs. Não conseguimos viver sem preocupações. Isso é uma utopia. Mas existem preocupações que são vãs e preocupações justas, justificáveis, consistentes, necessárias. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós. Em Lucas 12, o evangelista diz: quando vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Eu não sei se nós vamos experimentar esse tipo de perseguição, este tipo de tribunal, não sei. Mas principalmente nós aqui da sede, em que temos um CNPJ, nós temos um estatuto, nós temos que prestar contas aos poderes públicos, à própria igreja. Se por acaso nós formos acusados ou denunciados ou levados a algum tribunal, diante dessa situação, nós podemos sim ter preocupações. E, graças a Deus, é sinal de que nós temos o senso do compromisso, da responsabilidade. Mas existem preocupações vãs e preocupações justas. Quando é que ela se torna vã? Quando eu não confio em Deus. Quando eu faço coisa errada. E aí fico bolando mentiras para argumentar diante de juízes. Não. Se nós procuramos levar com seriedade a nossa comunidade, onde quer que ela esteja, e assim mesmo alguma coisa ou outra é julgada errada, mas sem culpa nossa, por inadvertência, por distração, sei lá o quê, não podemos perder a paz interior. Porque o Espírito Santo virá nos ajudar. Ele virá inspirar como nos defender, sem recorrer a mentiras, a subterfúgios, a desculpas. O Espírito Santo. Então esta preocupação é justa, é cheia da presença de Deus, porque não confiamos em nós. A preocupação vã exatamente é aquela que nós fundamentamos nos nossos próprios recursos pessoais, individuais, humanos. Aí essa preocupação é vã, porque nós não temos todas as respostas e soluções. Outra palavra do mesmo evangelista, Lucas 12, versículo 25. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só centímetro à duração, um só momento à duração da sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? E olha como é verdade essa palavra do Evangelho. Portanto, purifiquemo-nos. Peçamos a Deus que nos purifique das preocupações vãs.
e só permaneçam na nossa mente, no nosso coração. Aquelas para as quais invocamos o Espírito Santo como inspirador da solução. Em Mateus 6:25, vocês sabem muito bem o que eu vou ler agora. Eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos que hoje cresce e amanhã será lançado ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Estou me lembrando com essa palavra o tempo todo. Eu lia para vocês e como um pano de fundo na minha mente vinha a situação da nossa sede com relação ao caixa da nossa comunidade, que sempre está no vermelho. Há muito tempo no vermelho. Isto gera em nós uma preocupação? Claro que gera. Nós temos compromissos, não temos dívidas, graças a Deus, mas temos que pagar funcionários, temos que pagar energia elétrica, a manutenção da nossa casa, da nossa missão. É uma preocupação, é. Porém, nós não podemos perder. Essa preocupação pode se tornar vã se nós não confiarmos na graça de Deus. E por isso, a prioridade nossa não será buscar recursos. Não. Será não perdermos a intimidade com o Senhor dos recursos. Ele vai colocar em nós saídas que podem estar no seu coração. Não vos inquieteis com nada, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Apresentar a Deus as nossas preocupações é uma maneira de não deixarmos a nossa preocupação se contaminar com o maligno. Mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E finalmente São Pedro vai dizer: confiai a Deus todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Se eu não tenho esta perspectiva, minha gente, nós podemos dizer que as nossas preocupações são impuras, são misturas
de bem e de mal. Cuidado. E para terminar, vamos falar uma palavrinha sobre a presença vã. Pessoas. Presença vã de alguém. Como distinguir que essa presença é vã? Como distinguir que é consistente? É difícil, porque nós não sabemos com que intenção as pessoas se aproximam de nós. Nós não sabemos com que intenção alguém aparece no meio de nós. Então, o que nós temos que rezar para que Deus purifique a nossa comunidade, o meu coração, as nossas relações de presenças negativas a serviço do mal, rezando como o salmista: levanta-se Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante dele os que o odeiam. Eles se dissipam como a fumaça. Se Deus se levanta pelos nossos pedidos, pela nossa intercessão, pela nossa confiança nele, os inimigos, a presença inimiga se dissipa como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim, aqueles que se aproximam de nós com más intenções perecem, como diz aqui, diante de Deus. O salmista, reconhecido a Deus pela sua ação que afastou os seus inimigos, diz: em meio à adversidade, vós me conservais a vida, estendeis a mão contra a cólera de meus inimigos, a vossa mão me salva. Entregar as pessoas que eu não conheço, ou que eu conheço, mas que eu sinto que ali tem alguma coisa que está encrencado. Rezar assim. E voltando a Jesus, que Ele seja para nós a luz, seja para nós a fonte do discernimento e haja com sua autoridade para afastar da nossa casa toda presença vã. Vamos ao nosso compromisso da semana. Primeiro, você vai pedir ao Senhor que lhe mostre quais são essas coisas vãs que entulham e prejudicam a sua vida no seu serviço, no serviço a Ele. Segundo, você vai escrever essas coisas vãs e repetir sobre cada uma delas esta frase que nós comentamos hoje: purificai, Senhor, a nossa casa disso, desejando que o Senhor afaste as vaidades, as vanidades da sua casa. E na hora da partilha, você vai contar resumidamente a sua experiência nesse exercício de pedir a Deus que afaste de você, da sua casa, toda vã atividade, todo vão relacionamento, toda vã preocupação, toda vã presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.